essa é a live semanal do Cine Freak. Esta semana nós vamos falar sobre animação. Eu sou o Vasco Guimarães, estou usando meus óculos tradicionais. Ao meu lado, a minha esposa Andréa Franciulli. Eu estou usando a camiseta do Homer Simpson e ela do Mickey Mouse. Nossas canecas da semana são o Lobo Bobo e o Minion. Inclusive, toma. O que é animação? Vamos começar de novo. A animação é a técnica utilizada no cinema ou na televisão de passar a ilusão do movimento com 24 quadros sequenciais em um segundo, ou seja, cada um segundo tem 24 quadros de animação, de um movimento sequencial. E isso dá ao olho humano a ideia, a ilusão de que aquela figura está em movimento. Existiram vários brinquedos óticos, que chamam brinquedos óticos, que passavam a ideia de que era possível animar uma figura inanimada. O primeiro filme animado surgiu em 1892 com Émile Renault, que era um cara que criou o praxinoscópio, um desses brinquedos de animação, que era um disco de papel que você fechava uma sequência de 24 quadros, você fechava ele numa forma circular e colocava em cima de uma estrutura que rodava, por exemplo, um disco de uma vitrola. Você pode fazer isso em casa, sei que vai ser muito difícil você ter uma vitrola, mas você pode colocar naquelas mesas que rodam. E você colocando isso, esse círculo ele tem um corte. E você olhando por esse corte dentro do círculo e rodando numa velocidade razoável, você consegue ter a ilusão de que aquilo está em movimento. Esse é o princípio que originou a animação. A primeira animação, um curta, foi feito por esse Émile Renault, em 1892, mas foi Émile Cortet, em 1908, que fez Fantasmagorie, a primeira animação propriamente dita mesmo. Ela era um curta, e os trabalhos do Émile Cortet chegaram nos Estados Unidos e inspiraram os profissionais da época a começarem o mercado da animação nos Estados Unidos. O primeiro longa-metragem, veja, até então eram curtas-metragens. O primeiro longa foi um argentino que fez, o filme era O Apóstolo, e foi Quirino Cristiani, um diretor argentino. O primeiro no Brasil foi em 1953, chamado Sinfonias Amazônicas, e ele juntava orquestra sinfônica com animação. Você perguntou se esse longa ainda tem? Você pode procurar ele no YouTube. Ele está disponível, afinal, ele é de 1953, faz bastante tempo, mas ainda existem relatos e vídeos que você pode encontrar ali. Agora, no século XX, logo em 1900, nos Estados Unidos, com os trabalhos que vieram do Émile Cortet, que fez Fantasmagorie ali na França em 1908, já nos Estados Unidos, um cara chamado Winsor McCay, ele criou as animações de Coco, o Palhaço, e Gato Félix. Isso, o Gato Félix que você conhece. Só que nessa época, as animações não eram para criança. Elas eram para adultos. Elas eram uma temática sexualizada, uma temática de humor negro bastante carregado e bem forte. Então as animações nessa época eram para adultos. Era uma diversão para adultos, por exemplo. E essas animações eram exibidas em pequenas salas de exibição, até que de 1915 a 1928, um cara chamado Max Fleischer, conhecidíssimo do mercado de animação, todo mundo já viu alguma coisa dele. Por exemplo, Super Mouse e Betty Boop, foi ele que criou. O Max Fleischer se uniu ao Walter Lantz. Sim, o Walter Lantz é o criador do Pica-Pau. E eles criaram uma mega empresa de produção de animações. Então, diversas animações que você assiste em preto e branco, como da Betty Boop, do próprio Pica-Pau, em preto e branco, eram feitas por eles. E eles dominaram o mercado. De 1920 até 1960, começa a era Disney.
o Disney fez pequenas animações, inclusive com um coelho chamado Mortimer. O primeiro personagem do Disney não era o Mickey, era um coelho. Ele fez animações. Não era o Mickey Mouse, apesar de ser sempre centrado em animais. Ele fazia algumas animações e começou com Silly Symphonies, sinfonias divertidas. Ele começou com esses personagens que juntavam também a música, a animação. Veja bem, o filme não era falado até então, os personagens não falavam, eram acompanhados por música. Esses relatos a gente consegue ter até hoje. E ele desenvolveu isso, seguido depois pela Warner e a MGM. Até então, o Mickey não surgiu. Daí, a partir disso, que o Walt Disney percebe a necessidade de se seguir uma linha de desenvolvimento dos personagens. Ele cria esta versão do Mickey com o Willie the Steamboat, o Willie, o barco a vapor, que é famoso. Hoje a gente vê as animações da Disney. Antes aparece o Mickey assobiando em preto e branco num barco a vapor. Aquele é o Willie o Steamboat, a primeira animação que teve com o Mickey. E começa aí, sim, a era dos estúdios Disney. O Max Fleischer se separa do Walter Lantz e lança o Popeye, as animações do Popeye, famosas, que até hoje continuam existindo. O Popeye é uma tradição no processo de animação. O Disney agora vai para o cinema. Ele vai para o cinema. E ele começa com Branca de Neve, em 1937. Ele cria toda uma estrutura de desenvolvimento para o filme no cinema que muda a estrutura de como era feito. Ele cria uma coisa revolucionária. O cinema de animação até então, a animação propriamente dita, ela era bidimensional. Tinha o fundo, o cenário de preenchimento, a casinha, a carroça, e tinha o personagem animado, todos no mesmo plano. E isso não era não era um entretenimento que chamava muita atenção. O que o Disney fez? Ele criou uma estrutura que eram placas de vidro sobrepostas em diversas camadas. Na última placa de vidro ele pintava o fundo. Daí na que vinha antes ele pintava a casinha, depois ele pintava a carroça, depois ele pintava o bichinho, depois ele pintava o personagem. E em cima disso tinha uma câmera fotográfica. Quando ele fotografava, ele pegava as diversas camadas dos desenhos. Então ele conseguia dar um senso de profundidade grande que não existia nas animações. Então era por isso que os estúdios Disney faziam o que tinha de melhor em animação, porque ele também desenvolvia tecnologia para isso. E essa técnica ela é usada até hoje, de profundidade. O desenho à mão, apesar de não ser tão utilizado, uma técnica tão utilizada, ainda é, e essa técnica do Disney ainda é usada para fazer esse tipo de animação. Em 1937 surge a Branca de Neve, em 1938 o primeiro filme para televisão. A televisão começou a surgir entre 38 e 39, mas a animação já veio acarretada ao surgimento da televisão. Ela já introduz logo a novidade que tinha, que era a televisão. E daí, depois disso, depois de 38, surgem os estúdios da Hanna-Barbera para a TV. A Hanna-Barbera, que a gente conhece, o primeiro personagem foi o Dom Quixote, aquele que fala: ó dia, ó vida, ó azar. Ele foi o primeiro personagem. Né? Não, a hiena é de outro. A hiena é de um leão. Esse era o Dom Quixote, que vivia sempre deprimido, um personagem azul que usava um chapéuzinho, um cachorrinho. Ele surge e os estúdios de televisão passam a dominar as animações. A Hanna-Barbera passa a fazer muita animação, passa a dominar as manhãs de sábado para as crianças, o conceito de Saturday Morning Cartoon,
surge aí, que é os desenhos da manhã de sábado, que muita gente, hoje não tem mais, infelizmente é muito triste isso. Quem tem Cartoon Network tem, mas na TV aberta não tem mais programação. Tem, acho que no SBT, né? O SBT, se eu não me engano, tem, mas a televisão, de uma forma geral, não tem mais os desenhos de manhã. Quando eu era pequeno, a Dé também, e várias pessoas, a gente acordava no sábado de manhã e ia ver desenho. Era muito legal. E era uma televisão que gerou uma geração com muita imaginação. E foi muito feliz, porque eram desenhos para criança mesmo. A gente não ficava pensando, nossa, o Jerry vai matar, o Tom vai matar o Jerry, tem violência. Ninguém pensava isso, a gente via para se divertir. Não tinha essa preocupação com o bullying nas animações. Era uma coisa mais espontânea e mais divertida. Por causa da Guerra do Vietnã, as animações migraram muito do cinema, aí já na década de 60 e 70, do cinema para a TV. Então as crianças passavam muito tempo em casa. Era uma época de conflitos sociais nos Estados Unidos, conflitos raciais, conflitos políticos, e as crianças passaram a ficar mais em casa com as mães. Os pais trabalhavam, os filhos ficavam com as mães, assistindo desenhos na televisão. A Sogres entrou, Yara, seja bem-vinda. Boa noite, mãe. Então, os desenhos passaram da telona para a telinha. Na década de 80, surgem os desenhos de publicidade. E na década de 80 a gente tem que abrir um grande parênteses. Em 1900, no cinema, a gente tem o advento do Roger Rabbit, que trouxe a animação para um outro nível. Mas surge em 1986, não é que ela surge, tá? Existe uma subsidiária da Lucasfilm. Lucasfilm fazia o Indiana Jones, fazia o Guerra nas Estrelas, e tinha uma subsidiária que fazia animação digital para efeitos especiais dentro da Lucasfilm. Essa empresa, ela foi comprada em 1986 por um cara chamado Steve Jobs. O Steve Jobs fundou a Apple. E na década de 80 houve uma disputa dentro da Apple. Quem assistiu o filme da vida do Steve Jobs sabe bem. Ele foi mandado embora da própria empresa. Houve um golpe com a junta de acionista da empresa, mandaram o Steve Jobs embora. Ele pegou uma grana e ele comprou uma empresa de animação de efeitos do George Lucas por 5 milhões de dólares. Essa empresa seria a Pixar. A venda da Pixar pela Lucasfilm foi considerada a 6ª venda mais idiota de todos os tempos. Porque quem vende a Pixar? O Steve Jobs comprou a Pixar e começou a usar o conceito da empresa, que tinha, que era de efeitos de animação, para fazer animações para os seus computadores. O computador chamava Pixar. A palavra Pixar vem de pixel, que é o menor elemento gráfico de composição da imagem que você está vendo agora. A nossa imagem é feita de milhões de pixels. E radar. Então surge a Pixar, ele começou a fazer animações para os seus computadores. Depois, em 1987, ele começa a fazer pequenas animações para comercial. Ele vendia a criação de filmes animados para publicidade. E ele fechou um contrato com a Disney, porque a Disney ficou muito interessada no que a Pixar fazia, para fazer um longa-metragem, que acabou se tornando uma série de longas-metragens para cinema, que se tornou história. Toy Story. Toy Story foi o primeiro filme de animação de longa-metragem da Pixar em acordo com a Disney. Então ele fez o primeiro filme de animação. Toy Story trazia brinquedos que ganhavam vida quando seus donos não estavam perto.
É um conceito curioso, porque essa criação segue uma ideia que toda criança acaba tendo. Nossa, será que os brinquedos fazem quando eu não estou com eles? O que eles fazem? Se eles brincam, se eles não brincam? E o pessoal da Pixar desenvolveu esse conceito num filme que ficou eternizado. A gente acabou, foi o ano passado, né? Teve o último episódio do Toy Story e continua com o mesmo apelo. E o curioso eles usam a mesma estrutura tecnológica. É lógico que avançou muito. O Douglas acabou de entrar. Bem-vindo, Douglas. Os computadores avançaram muito a tecnologia, eles conseguem fazer tecnologia em 3D, eles conseguem fazer animação de profundidade, várias texturas, mas a gente consegue ver que o apelo da animação é o mesmo. É o mesmo de antes. Então, surge aí a Pixar, que acabou dominando o mercado e depois, posteriormente, foi vendida para a Disney. Hoje ela integra as empresas Disney e continuam com a animação. Verdade, né? Eu também. Inclusive eles se mexem. Porque a gente mora num prédio e passa avião, aqui em Moema passa avião, e treme muito, e às vezes eles saem do lugar. E o Bernardo sabe que eu sou muito rígido com essa coisa de aonde eles estão e como eles estão, e quando eles se mexem eu sei que foi o prédio. Outro dia eles saltaram, todos na prateleira saltaram. Eu cheguei aqui no cenário, estava tudo no chão. E não foi a Andréia. Não foi. Não chego ou foi a trepidação ou realmente eles se mexem. Então assim, a Pixar nos trouxe Monstros S.A., o Bernardo aqui. Meu preferido é o Zoiudo. A Dé gosta desse. Segura ele pra você. Trouxe Os Incríveis, que uniu duas tendências que são sucesso, que é a animação e super-heróis. Trouxe carros, que são carros antropoformizados, são carros que são como pessoas, eles têm consciência, eles têm senso de humor. Muito legal, o primeiro Carros foi genial. Os outros acabaram, não sei se vocês sabem, depois de Toy Story, a primeira sequência que houve de desenhos, depois do primeiro, foi Carros. A sequência não fez muito sucesso. E daí criaram aviões, que seguem a mesma tendência, daí não deu certo mesmo. E alguns outros que a gente vai falar. Mas, seguindo a Pixar, o próprio... Verdade, eu adoro Os Incríveis, gostei da sequência, achei que podia ser uma série animada, mas com o teor do que estava no cinema, e é uma das melhores séries de cinema de super-heróis. Os Incríveis bate muito filme. Depois da Pixar, o Spielberg, com o David Geffen e o Katzenberg, criam um estúdio. Estúdio também de animação. E nos trouxe alguns personagens que são históricos, como o Kung Fu Panda. Por exemplo, ele é do estúdio do Spielberg. E é uma animação que também teve várias sequências, foi dublado em inglês pelo Jack Black. Foi um grande sucesso. E abriu um mercado para animação digital de vários estúdios. Inclusive a Sony. A Sony tem o seu próprio estúdio de animação chamado Animation, que nos trouxe uns personagens que ficaram eternizados. Os nossos pequenos amigos amarelos, que a Andréia é apaixonada, os Minions. Eu queria ter um. Ela queria um. Não ia escravizar, não. Os Minions, eles parecem aquelas Ana Marias. Não sei se você viu aqueles bolinhos recheados. E eles têm uma linguagem, aquilo que eles falam não é baboseira. Ela é uma língua mesmo, ela junta elementos de diversas línguas no mundo, mas ela é falada de uma forma como se fosse uma criança falando. Então ele tem um apelo universal.
É muito curioso, porque assim, os Minions são reconhecidos no mundo inteiro porque eles não precisam ser traduzidos. A mesma coisa aconteceu com desenhos de televisão, como o Gato Félix, como o Tom e Jerry, como a Pantera Cor-de-Rosa, que eram mudos. Então elas não precisavam ser dubladas e foram exibidos no mundo inteiro. Eles tornaram sucesso instantâneo, até hoje. Depois disso, a gente tem esses personagens amarelos também. Ai, demais. Chegando na televisão e dominando todo o mercado de animação da TV. Os Simpsons. Os Simpsons foram tão famosos, existem há mais de 32 anos. Eles são tão famosos que eles geraram uma geração de animações. Beavis e Butthead, Uma Família da Pesada, que é Family Guy. Tem diversas animações. O McFarlane é fã dos Simpsons e ele criou toda uma estrutura de animação baseada nos Simpsons. Family Guy dizem que é uma imitação, na verdade mas é uma imitação honrosa, e ele acabou gerando vida por si só, separado dos Simpsons. Inclusive faz pouco tempo, se eu não me engano, faz uns 3 anos, houve um crossover dos Simpsons com o Family Guy, e é genial. Se você não assistiu, procure, tem na internet para você ver. São episódios que juntam as duas famílias numa aventura só. É muito legal quando o Family Guy se encontra com os Simpsons. Na verdade, a Andrea acha Family Guy, que é muito adulto, muito sacana. Assim, um desenho... mas é uma animação adulta, assim como os Simpsons também é adulto. Toda uma geração cresceu com os Simpsons e se tornou adulta. Era criança e ficou adulta com os Simpsons. 30 e tantos anos. Mas é para adulto. E muita animação é para adulto. Eu lembro, não é bem ligado à animação, mas é um gênero que segue a animação. Eu fui assistir com ela o Ted, quando saiu no cinema, que é do criador do Family Guy, o Família da Pesada. E a gente tinha um pai com 2 crianças na frente da gente, e ele xingava o filme, o cara reclamava, falou que ia denunciar para o Ministério Público, o que aconteceu na época, ou aconteceu várias denúncias para o Ministério Público, por causa do Ted. Mas é absurdo, poxa. Quem vai assistir um filme e não lê a sinopse ou não sabe que aquilo foi criado por cara que fez Family Guy? Pô, vai pesquisar. A mesma coisa, uma das animações preferidas minhas, que é do Seth Rogen, que chama Festa da Salsicha, Sausage Party. É bom. Gente, esse filme deu problema. Porque as pessoas pensavam que é um desenho animado, é um desenho de umas salsichas que se juntam com pães e querem fugir do supermercado, porque eles descobrem que as pessoas que compram não são deuses, eles vão torturar e destroçar comendo as comidas. Eles achavam que eles iam sair de lá e iam para o paraíso. Mas é demais. E quando descobrem, eles querem fugir. E é cheio de insinuações sexuais, é cheio de insinuações do mundo adulto. Ele realmente não é uma animação para criança, mas muita gente queria processar. A HBO tomou um processo porque passou esse filme à tarde. A HBO Brasil foi processada em R$200 mil porque exibiu o filme fora de horário. E as mães achavam que era coisa para criança e deixaram a criança assistir. Daí quando chegaram na sala, viram aquele absurdo. Festa da Salsicha, é verdade. É a Cristiana do Rio. É hilário, eu adoro, eu espero até hoje a sequência. Sim. E muita gente achou que era para criança. Então a animação retoma um lado mais adulto, e o adulto que assiste se sente confortável assistindo a animação. Eu e a Dé ainda, pela Netflix principalmente, a gente assiste muita animação. Adora, chega no final de noite, a gente põe uma animação para ver, alguma coisa, não necessariamente uma animação clássica, mas assim, alguma coisa moderna. Ela gostou muito do Pets, A Vida dos Bichos, ela adora bastante, eu também gosto. A gente gosta muito dos Minions, gosta muito dessas animações mais modernas também. E isso dos adultos assistirem animação trouxe uma nova estética, que é você fazer filmes em live action de filmes animados, como por exemplo o Rei Leão, Malévola, Branca de Neve.
Não é que eu não gosto, eu não gostei do Rei Leão, eu dormi no cinema, eu dormi 2 vezes na minha vida no cinema, um deles foi o Rei Leão. Mas vocês vão concordar comigo, o Rei Leão desenho, Silvastre, é que ele ainda não viu. Eu não vi. Ele não viu. O Rei Leão desenho é muito lindo, é muito legal. Mas eu fui ver o live action e não curti. Live... É que assim... Eu também achei mais ou menos. Eu tenho uma estrutura como telespectador, como espectador de cinema, que eu preciso me identificar na trama. A gente encontra um personagem, isso é básico do espectador. O espectador encontra um personagem, ele se vê refletido ali e ele consegue apreciar a narrativa. Eu não consegui fazer isso no Rei Leão. Então, eu me desliguei. Mas eu tenho visto muitas das versões live action. A gente assistiu A Dama e o Vagabundo, a gente assistiu Mulan. Ó, vamos lá, A Dama e o Vagabundo. Incrível. A Bela e a Fera. Mulan também, muito legal. Muito. Geralmente eles trazem as versões live action das animações para uma visão um pouco mais adulta, mesmo as mais infantis. E eles adaptam para um conceito mais realista. Porque convenhamos, né? Por exemplo, em Mulan foi uma disputa, foi várias discussões na internet, por que não tem o dragão? Gente, é um filme em live action. Se fizessem o dragão, continuava fazendo animação. Então, assim, eles trazem uma versão mais pé no chão. Mas as adaptações live action são bem realistas. Uma que a gente curtiu muito e está muito parecida com a animação é A Dama e o Vagabundo. É linda. É uma versão muito bonita. Vale a pena. Se você não viu, procure, porque é muito bem feita. E a Disney está trazendo umas versões live action perfeitas. A Bela e a Fera é maravilhosa. A Bela e a Fera é maravilhosa. E tem uma polêmica agora, que particularmente eu acho besta, porque vai sair a Pequena Sereia e a Ariel é a Negra. Gente, qual o problema? É um personagem animado. Eles estão fazendo uma versão. Se você não gosta, não assista. Ele não vai estragar a sua versão de criança do desenho. Não vai. Se você acha que não deveria assistir, se você não gosta dessa versão, não concorda, não assista. Os filmes têm essa vantagem. Se você não gosta de uma coisa que vai ser feita, simplesmente não veja. Mas você vai estar perdendo uma experiência. Ele não vai mudar uma coisa que você já teve. Ele vai agregar. A experiência de ir ao cinema, assistir o filme, uma animação, no caso do que a gente está falando, foi a primeira experiência de muita gente. A minha, por exemplo, foi Bambi. O primeiro filme que eu vi foi na Avenida Paulista, num cinema que tinha 1.270 lugares, era um cinema imenso, não existe mais isso. Hoje existem os megaplex, os cinemas que tem várias salas, mas não tem mais salas gigantescas. Eu fui no Cine Astor, na Avenida Paulista, e assisti o Bambi. E você, né? Então, eu não morava aqui em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, né? E assim, a gente tem a mesma idade, eu e o Vasco. Eu sou mais novo que ela, tá? Não é mesmo. Mas eu sou mais novo. E eu fui perguntar pra minha mãe, porque eu, de verdade, minha mãe sempre levava a gente ao cinema, sempre, ela amava. E a gente também. Então, eu lembro de alguns filmes, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro. Aí perguntei pra mamãe, consultas universitárias, e ela confirmou que foi Bambi mesmo. Eu assisti num cinema muito tradicional do Rio de Janeiro, quem é do Rio aí, a Cris vai saber, claro, né? Que ficava na praia de Botafogo, né? A gente morava nesse bairro, Botafogo, né? A gente podia ir a pé, né? E era um cinema clássico, de rua, enorme. Existiam cinemas de rua que não eram em shoppings. Eu lembro que era assim, tinha o cinema, e depois tinha o McDonald's do lado, depois o Bob's. O meu não tinha. Né? Então, assim, era de rua, e era um cinema lindo, enorme, né? E impressionante. Acho que não tem mais, né, Cris? Agora não... Aqui no Rio, assistindo o antigo cinema carioca, no antigo Bambi, então, ó. Você deve ter, a Cris do Rio, ela deve ter mais ou menos a nossa idade. Acho que foi um dos primeiros, né? Então, Bambi. gente, é uma coisa que me entristece muito. São crianças de hoje, ou até pessoas que curtem cinema,
não poderem mais ir em cinema de rua, nas grandes salas. Tinha cortina de veludo, gente. A poltrona era bonita, era uma experiência, tinha bombonière na frente, era outra coisa. Eu até tenho um projeto de retomada desses espaços. Eles foram muito vendidos para a igreja evangélica, para espaços de bingo. Mas assim, uma retomada, um projeto de lei mesmo, propor para que a prefeitura ou o governo do estado consiga recuperar algumas dessas salas. Tem o Cine Paulistano na Brigadeiro, e é lindíssimo, foi a sede do Festival Internacional de Cinema de São Paulo, está lá abandonado. E recuperar essas salas para dar para as pessoas a sensação de que o cinema é um evento. Você ir ao cinema é um acontecimento, é uma coisa nobre, porque a sétima arte, o cinema é uma coisa nobre. E que as pessoas tenham essa experiência que a gente teve quando pequeno e que hoje não existe mais. Voltando à animação. Então, a gente tem alguns filmes famosos que eu vou citar, por exemplo, Frozen, Minions, Toy Story, Rei Leão, que traumatizou. Oh, tudo bem, Lu? Perdeu a magia é verdade, as pessoas vão de chinelo. A gente já pegou pessoa comendo sushi dentro do cinema, esfirra. No celular, as pessoas ficam no celular o filme todo. Tem que pedir para desligar. Se você pede, a pessoa acha ruim. Acha ruim. Então, ó, Frozen, Minions, Toy Story, Rei Leão, Meu Malvado Favorito, Procurando Nemo, Shrek, A Era do Gelo, Divertidamente, Madagascar, Monstros S.A., Monstros S.A., Kung Fu Panda, o Kung Fu Panda, Big Hero 6, Os Incríveis, Ratatouille. E tem dois que eu quero citar. Essas são algumas das animações mais famosas da história. Mas tem dois que eu quero citar que são todos são arte. A animação é uma forma de arte. Mas tem dois que eu quero abrir um parênteses, eu quero citar porque é outro nível. Primeiro é Up, Altas Aventuras. É uma animação que trata sobre os estágios do luto. É uma animação adulta. Foi a primeira animação que eu vi que teve morte. E o personagem principal, o personagem adulto principal, ele lida com as fases do luto. É lindo, é poético, é uma obra de arte da Pixar. É belíssimo. Up é belíssimo. E o outro, que eu acho que se eu tiver que falar se eu tenho uma animação preferida, é essa. O Wall-E. Eu nunca vi um personagem mais humano, mais sensível do que esse robô. Ele não é antropoformizado, ele não tem a forma humana. Veja, ele foi criado para sensibilizar as pessoas. Os olhos grandes, isso é a mesma coisa que faz com que uma mãe tenha o senso de proteção com o bebê. É psicologia. Mas esse personagem não é humano, ele é uma caixa. Só que ele e a Iva, a namorada dele, é baseada na Apple. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é verdade. O Wall-E é o PC, é o Microsoft. E a Iva é a Apple. Eles foram criados com esse conceito. Então, se você vê o desenho, isso fica bem claro. Não, ela é demais também. E o personagem, o Wall-E, ele fica na Terra, depois da Terra ter sido abandonada pelos seres humanos, porque ela não tem mais capacidade de manter a vida. E a Terra foi inundada de lixo, porque o ser humano tem a capacidade de sujar e emporcalhar tudo que vai. O pessoal que mora na praia, minha sogra Yara, é uma testemunha viva disso, porque tem feriado, o pessoal vai pra praia e acaba com a praia. E o pessoal fez isso com o planeta inteiro. Então o Wall-E é um robozinho lixeiro. Ele é lixeirinho. Essa partezinha aqui dele abre, ele coleta o lixo e compacta e cria pequenos cubinhos de lixo. E ele vai empilhando.
E ele deu um defeito. E ele começou a colecionar elementos da cultura humana. E ele começou a adquirir personalidade. E a Iva chega, que vem de fora, vem do espaço, ela tem contato com isso e ela começa a ser exposta à cultura humana. E essa natureza dele, defeituosa, que na verdade é o melhor da natureza humana, a nossa capacidade de se emocionar, de ver as coisas como se estivesse vendo pela primeira vez, ver um pôr do sol, ver uma planta, ver uma baratinha, que é uma amiga dele, o bichinho de estimação dele é uma barata, e baratas vão sobreviver a tudo. Essa capacidade de se espantar, de se maravilhar, é o que a gente tem de melhor. E no dia a dia a gente esquece. E esse filme mostra isso. O Wally indo para o espaço para ficar perto da Iva, aquele balé que ele faz no espaço, é emocionante. É um dos filmes mais poéticos e bonitos que eu já vi. De animação. Se você não assistiu o Wally, se eu não me engano, eu acho que tem na Netflix ou no Prime Video. Um dos dois. Tinha na Netflix. Eu acho que ainda tem. Vale a pena você assistir, porque é emocionante, é uma obra de arte. Ele concorreu ao Oscar, ele é um filme belíssimo, e é uma das melhores animações já feitas. E não vai ter sequência, porque é uma obra absoluta. Ele começa, ele se desenvolve, ele termina, e não há necessidade. Um filme, quando é tão bom, ele não precisa ter a necessidade de sequência. Você pode assisti-lo várias vezes. André acha estranho que eu assisto filme 79 vezes. Eu assisto, sério, mas 79, 80 vezes eu já vi certos filmes. Porque eu gosto do que aquele filme me lembra. Quando eu assisto um filme pela primeira vez, ele desperta sensações e reações emocionais. E quando eu assisto de novo, eu resgato isso. É como ler um livro ou ouvir uma música mais de uma vez. Ver um filme, para mim, é isso. E para você também pode ser. Então, o Wall-E não precisa de sequência, ele é perfeito, do começo ao meio até o seu fim. Assista o Wall-E. Então a animação tem essa capacidade. Essa semana a gente teve uma perda muito grande para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de comics. O Kino, criador da Mafalda, morreu. Ele faleceu em decorrência de um AVC. E ele nos deixa uma obra que vai para sempre seguir na cultura da raça humana, que é uma personagem que está no mesmo pé de igualdade da Mônica, do Maurício de Souza. Inclusive existe, o próprio Maurício de Souza fez uma homenagem. Ela fez uma homenagem colocando a Mônica do lado da Mafalda, lamentando a morte do seu criador. Foi uma bonita homenagem e a gente fica um pouco mais pobre de cultura com essa perda. Se você não conhece a Mafalda, procura. Existem a LPG, que é uma editora, fez uma compilação das tirinhas dela, tem na internet. É muito legal. Sim, a Netflix traz bastante animação, é uma animação nova do Jurassic Park, bem legal também. Legal. Antes de falar das dicas da semana, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é bem legal. O Burger King começou uma promoção agora no dia 30, já está disponível, que é o seguinte: são colecionáveis da Mulher Maravilha, 1988, o filme que vai ser lançado da Mulher Maravilha. Tem a personagem, tem o Steve Trevor, tem a tiara e um lançador de discos de pulso. E do Batman. Do Batman ela trouxe esse Batmóvel, que acende a luzinha, você pode ver. É uma das versões novas do Batmóvel dos quadrinhos. Esse é o Batmóvel dos quadrinhos. E tem o Batman que abre a capinha, ó, ele fecha e abre. Esse é o Batman da versão de 1939, da primeira versão da Era de Ouro dele. Além do Batman e do Batmóvel, tem a moto da Batgirl, de fricção, tem a Era Venenosa, tem a Mulher Gato e tem o Robin. Coringa, todos eles, não, tem o Coringa Móvel, o carro do Coringa.
Todos esses brinquedinhos têm algum efeito ou alguma coisa divertida. E ele já pode ser encontrado a partir de ontem, do dia 30, hoje já tem, na toda a rede do Burger King do Brasil. Como lanche, como lanche, ele sai R$19,90. Se você comprar só o brinquedo, sai em torno de R$14, R$13,90, R$14,90, dependendo da disponibilidade e da região que você se encontra. Mas já tem, e amanhã vai sair a matéria no site Cinefreak sobre esses brinquedos. Vai a foto de todos os brinquedos, o preço, como funcionam. Você vai acompanhar amanhã no site Cinefreak. Eu só estou dando uma pequena amostra, porque a gente conseguiu esses brinquedinhos para mostrar para vocês. Dá uns patrocínios. Ô Burger King, manda pro Cinefreak aqui uns brinquedinhos, a gente faz a propaganda para vocês. Queremos lanche não. Pode mandar os brinquedos. Não, uns brinquedinhos só, tá? E agora eu vou fazer as dicas da semana e depois as dicas da minha companheira que está aqui ao meu lado. Mas primeiro as dicas da semana. Como sempre, toda quinta-feira a gente traz os lançamentos da semana que começa na sexta-feira no Netflix e no Prime. Esse mês, começa agora, o mês de outubro, a Netflix e o Prime rechearam a sua programação de filmes de terror e séries, coisas bem divertidas para todas as faixas de idade. Por exemplo, de série, a gente destaca no dia 7, Cidade dos Mortos. É uma série de terror. É série isso? Série de terror, vale a pena você ver. Nessa semana, o destaque de séries é esse. Oi, Sandra, bem-vinda. Você chegou a tempo das dicas de estreias da semana. Então, a Sandra chegou no momento que ela mais gosta, porque ela adora filme de terror. É uma coisa que ela gosta muito. Ela não tem medo. Então, assim, por causa do Halloween, começa agora outubro. Então, tanto o Prime Video quanto o Netflix trouxeram trouxeram séries e filmes de terror. Então, agora, no dia 7, a dica de série da Netflix é Cidade dos Mortos. Essa é a única série esta semana que a gente vai indicar. Ai, a gente também, a gente ama filme de terror. Ama. Em filmes, a gente tem um pouco mais nessa semana. Ó, tem Cemitério Maldito 1 e 2, do Stephen King. O original, ela não gostou, mas é um filme que muita gente viu durante a infância. Foi um dos primeiros filmes de terror que a pessoa assistiu. Foi um dos primeiros filmes. Tem Cemitério Maldito 1 e 2, que tem uma música do Ramones maravilhosa. I don't wanna be buried in the pet cemetery. I don't want to live my life again. Maravilhosa a trilha desse filme. Vale a pena, nem que seja por curiosidade, assistir. No dia 1º, os dois filmes estreiam. Hoje, ou seja, hoje estreou Cemitério Maldito 1 e 2. Estreia Blade Runner 2049, a sequência do famoso filme Tenho que Ser Honesto. Ela fala que não gosta, mas ela gosta, ela assiste no escuro sozinha. Gente, estreia Blade Runner 2049, a sequência do famoso filme, e eu tenho que confessar para vocês que eu prefiro o original. Eu amo Blade Runner original, a sequência eu não gostei muito. Estreia O Agente da Uncle, que é um filme... É bem legal, um filme de espionagem com o Superman Henry Cavill. Ele faz, essa é uma adaptação cinematográfica de uma série famosa da década de 70 e 80, uma série de espionagem muito famosa. Vai estrear no dia 1º Godzilla também, a versão nova do monstro, não aquela versão com Matthew Broderick, a versão nova, muito legal, eu gosto, ela não gosta, o Godzilla ainda não viu, eu quero que ela assista muito, porque vai estrear Kong vs Godzilla, e esse filme introduz o Kong vs Godzilla, então você não pode perder, estreou hoje na Netflix, e estreia Batman, o Cavaleiro das Trevas, o melhor filme de super-herói já feito. Não tem pra ninguém. Todo mundo concorda, Batman, o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói já feito. Com o saudoso Heath Ledger como Coringa. Ela teve a oportunidade de ver esse filme na maior tela ao ar livre da América Latina, no Jockey Club. Numa tela imensa, do tamanho de um prédio de 7 andares, se eu não me engano. E a gente viu o Cavaleiro das Trevas ali. É
excepcional esse filme, até hoje. Assista novamente, e com isso, a trilogia dos filmes do Batman do Nolan está na Netflix. A gente tem Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas Ressurge na Netflix. Estreia hoje. Também, agora no dia 7, na semana que vem, é uma estreia muito legal. É uma estreia chamada O Halloween do Hubby. Hubby é um personagem do Adam Sandler, que volta a fazer comédia do jeito pastelão que ele fazia, só que esse é um filme de terrir. É terror pra rir, comédia. Sandra, tenta esse vale a pena, a Sandra vê, ela não vai ficar com medo. É um filme de terror do Adam Sandler. Ele e todos os seus amigos vão fazer esse filme, que é maravilhoso. Eu vi o trailer, é engraçadíssimo. Não perca o Halloween do Hubby, dia 7/10. Assista. Essas são as estreias. Ah, tem infantil também. Tem Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Não é só para criança, é para adulto também. É live action, é com atores, não é animação. Ó, mãe, pra senhora que gosta do Scooby-Doo. É, a minha sogra gosta do Scooby-Doo. Esse é Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. A segunda versão em live action do Scooby-Doo. Bem legal, vale a pena. Agora no Prime Video, essas são as dicas da Netflix. Agora vamos para o Prime Video. O Prime Video, no dia 8 de outubro, estreia a segunda temporada da série Além da Imaginação. A versão nova, com Jordan Peele. Aquele diretor que fez Corra, fez Nós. Maravilhoso diretor. Ele traz uma versão mais seca, mais social, com bastante crítica social, do Além da Imaginação. A segunda temporada já está disponível no Prime Video e estreia a segunda temporada agora no dia 8. Muito bom esta série, eu recomendo, o Cinefreak recomenda. E em filmes, agora no Prime, no dia 2 tem Sem Escalas, um filme do Liam Neeson, maravilhoso, um filme policial, que ele é um policial que está no avião e acontece um crime dentro do avião e vai ter um atentado, ele tem que evitar isso, evitar que o avião exploda. É muito bom esse filme, Sem Escalas. E estreia no dia 8, O Primeiro Homem, a história do primeiro homem na Lua, o Neil Armstrong. Maravilhoso esse filme, concorreu ao Oscar, é um filme muito bem feito, muito bem ambientado, com efeitos maravilhosos. É a história do Neil Armstrong pisando na Lua, ou seja, a da corrida espacial americana. É maravilhoso, esse filme é lindo. E tem Haunt, também um filme de Halloween, um filme de terror, que estreia também no dia 8. Para quem gosta, assim como a Sandra, de filmes de terror, é imperdível. E este mês teremos vários filmes de terror, tanto no Prime Video quanto na Netflix. A gente vai passar toda semana as dicas para vocês. E agora, minha esposa vai dar DDD, dicas da Deinha, do que ela viu e ela tem para comentar essa semana. Vamos lá, Dé. Então, essa semana eu quero falar do filme Enola Watson. Gente, o Vasco é fãzaço do Sherlock Holmes. Inclusive eu tenho o chapéu. Enola Holmes. Enola, o que você falou? Ah, nem sei. É Enola Holmes, é verdade. Enola Holmes. Oh. Falha nossa, gente. Falha nossa. Enola Holmes. Então, que é aquela Millie Bobby Brown, a do Stranger Things. A Eleven. O Vasco é muito fã de Sherlock Holmes. Muito. De todos os jeitos, séries, filmes, livros. Todas as versões cômicas, adoro. Tudo, ele é muito fã, né? E esse filme, o Enola, ele tá muito assim, discutido, né? Tá se discutindo muito. A gente foi assim, como quem não quer nada, foi assistir. Não, eu ia ver, lógico. Né? E com certeza eu amei o filme. Ele tem primeiro uma Vasco sabe explicar essas coisas, não sei. Um ritmo, assim. Ele tem o que ela quer dizer é o seguinte, não só o ritmo, a Millie Bobby Brown, a Enola, ela quebra a quarta parede numa estrutura narrativa que faz com que ela fale para o espectador. No livro,
tem a quebra da quarta parede, mas é uma técnica narrativa textual. No filme eles fazem a quebra da quarta parede, aquilo que você está acostumado a assistir, por exemplo, no Deadpool. Ele quebra, é muito shakespeariano isso, tá? É uma técnica shakespeariana. Ele quebra a quarta parede e fala com o público. A Millie Bob Brown faz isso maravilhosamente nesse filme. Ela é uma ótima atriz. Ela é uma ótima atriz. A menina manda muito bem. E o que a Dé tá falando é o seguinte, tem muita polêmica porque é um filme de mulher. Sim. É um filme de mulher, Sim. que a personagem principal é uma mulher, não é o Sherlock Holmes. O Sherlock é um personagem terciário na trama. O filme é dela, gente. O filme é dela. Não adianta que você não vai ver pouquíssimo do Sherlock. Ele não resolve o caso. Ele tá muito ali, é o bonitão lá. O Henry Cavill. Tá legal, bacana. Mas o filme é ela, a história dela, né? Então, uma mulher, uma menina de 16 anos é completamente diferente dos costumes da época, né, amor? Ela tinha todo uma mentalidade progressista, porque é filho de uma mulher progressista. Uma mulher progressista, então fala assim, por exemplo, da mãe do Sherlock, né? Que nunca foi discutido nos filmes do Sherlock. Nunca foi, tem tudo a ver ele ter uma mãe progressista, né? Sim, pra época. sim. O irmão dele chato. O Mycroft sempre, em todas as versões, super chato. Né? E a Enola, show de bola, viu? Então, foi um filme criticado por ser ela, por ser não sei o que, não sei o que lá. Mas não, gente, vale a pena assistir. Esse filme tem certeza. algumas polêmicas curiosas. Primeiro é o seguinte, esse fato de ser uma mulher, que é uma besteira, é um personagem bem escrito, é um personagem que já tem uma vida por si só na literatura, então ele seguiu de forma com bastante sucesso para o cinema, para a Netflix no caso. A Millie Bob Brown pensava que iria fazer um filme só, ela ficou apaixonada pela personagem. Haverá mais filmes da personagem, haverá mais Enola Holmes, vai fazer mais. A Netflix está pensando em fazer filmes derivados do Henry Cavill como Sherlock Holmes, ou seja, filmes da Netflix com o Sherlock. Começaram as discussões para isso acontecer. Mas ele vai fazer bem? Eu gostei do personagem dele como Sherlock. Eu gostei. Só que não é o Sherlock que a gente vê. Mas até aí toda a versão nova do Sherlock também tem uma interpretação diferente, bem legal. Sim, ela tá ótima. Maravilhosa, sim. Agora, o desse filme é que a internet é uma terra de ninguém mesmo, né? É curioso. Começou uma discussão, principalmente no Twitter, nesse filme, isso aí, que as pessoas estão ficando surpresas de nem o Sherlock nem a Enola serem pessoas reais. Achavam que ela existia, que o Sherlock era real. Então as pessoas estão ficando surpresas, porque assistiram o filme e foram pesquisar o Sherlock Holmes, que ele nunca existiu. Gente, pelo amor de Deus, Sherlock Holmes foi criado por Arthur Conan Doyle, um médico e escritor, que criou um personagem antes de criar o Sherlock Holmes, ele criou um médico detetive. Não deu muito certo, e ele criou o Sherlock Holmes. E daí as pessoas pensam que o Sherlock era o Arthur Conan Doyle. Não, ele dentro da narrativa, ele é o Watson. Ele não é o Sherlock. O Sherlock é um personagem fictício, toda a sua estrutura, toda a história que envolve o personagem é fictícia. Ele não existiu. Daí as pessoas, nossa, mas é muito bem escrito. Sim, porque é mais de um século que existe o personagem, ele já foi escrito por diversos autores. Depois da morte do Arthur Conan Doyle, o Sherlock seguiu e teve adaptações, teve sequências de suas histórias, teve histórias que se passavam antes do primeiro livro, e isso tornou o personagem só mais rico e com mais camadas de credibilidade, digamos assim. E essa polêmica das pessoas não saberem que o Sherlock é fictício é absurdo. Isso mostra como as pessoas na internet estão cada vez mais desinformadas e a fake news consegue atingir muito mais pessoas. Essa semana a gente assistiu o Dilema das Redes, que é um documentário no Netflix. É assustador, mas uma fake news atinge 6 vezes mais rápido e 6 vezes maior o número de pessoas do que a verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê e a gente pensa na internet. Verifique os fatos. Por exemplo, dos sites de cultura nerd, o Cineflix surgiu exatamente por isso, para ter um enfoque verdadeiro, um enfoque jornalístico. Enquanto os outros são opinativos, o Cineflix é factual.
Então você tem que ter muito cuidado com o que você lê na internet. Eu escrevo diariamente na internet, para diversos veículos, e eu tenho sempre o cuidado de verificar muito o que eu escrevo, as fontes e as informações, porque é muito perigoso uma notícia falsa. Assistam o Dilema das Redes, se você puder. É assustador. Assustador, gente, assustador. Bom, essa semana a gente fica por aqui. A gente agradece a companhia de vocês, como sempre. E semana que vem a gente está de volta para mais uma live do Cinefreak, sempre junto com vocês. E deixem aqui nos comentários do nosso vídeo qual a sua primeira animação vista no cinema, qual animação você mais gosta e o que você acha do mercado da animação atual. Fala com a gente, fale com o Cinefreak. Por hoje é só e a gente se vê na semana que vem. Tchau, até mais. Gente, boa noite, boa semana. Tchau.